Olá, tudo bem? Já estou terminando aí, né, de ler o livro de Hebreus, certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Thelma Cunha, sou do canal Coral Del, Viver na Vida, na Presença de Deus, sobre a autoridade de Deus para a glória do Senhor. Então, viver pela fé, o que significa isso? Eu estou aqui hoje meditando em Hebreus 11, né, que fala que pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, né, durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Coisa mais linda, né? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Por quê? Essa atitude que Moisés teve, né? E ele continua: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Tá aqui a resposta. Porque contemplava que o galardão. Sim, Moisés, ele já se considerava aí, né, um peregrino e um forasteiro, certo? E ele já estava aí contemplando pela fé, né, nosso Senhor Jesus Cristo, o galardão, né? E nós vimos hoje tantas brigas nas redes sociais por política, vejo até cristãos, né, brigando por partido nas redes sociais, defendendo A e B e fixando, né, seu território aqui nesse mundo, né, caído devido à natureza nossa do pecado. Diferente aqui de Moisés, que Moisés, a palavra do Senhor diz que Moisés estava contemplando a nova Jerusalém, né, nosso Senhor Jesus, que ele diz, pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Que nós podemos aprender com Moisés, né? Antes permaneceu firme, que eu e você possamos permanecer firmes, confiantes na promessa do Senhor. E ele diz, com quem vê aquele que é invisível. Que estamos aqui andando por fé, não pelas circunstâncias, né? Mas pela fé e nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Pela fé celebrou a Páscoa. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruinaram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. A história de Moisés começa com seus pais exercitando o que é a fé. Faraó havia decretado que os meninos de Israel deviam ser exterminados, crendo que as ordens de Deus tinham precedência sobre as ordens do rei. Esses piedosos pais resolveram, pela fé, ocultar seu filhinho. Depois foi Moisés que teve de tomar decisões de fé, o mesmo tipo de decisões difíceis que seus pais haviam tomado anteriormente. Criado no ambiente de fé, anos mais tarde, ele abraçou como a sua própria. É óbvio aí o desafio, estímulos aos pais, né, de criar seus filhos no temor do Senhor.
quando na palavra de Deus, quando a fé paterna passou a ser a de Moisés, aqui ele faz uma pergunta: quando a fé paterna passou a ser de Moisés? Diz o escritor: quando já homem feito. Coisa linda. Então, que Moisés, já homem feito, né, ele não se desviou dos ensinamentos dos seus pais, que era temente a Deus. Quando criança, Moisés cria nas mesmas coisas que seus pais acreditavam. Não se verifica isso com a maioria das crianças hoje? Será que se verifica isso com a maioria das crianças hoje? Com seu filho, com a sua filha? Se os seus pais creem em Jesus, geralmente elas também vão crer em Jesus e vão olhar o seu exemplo. Se alguém perguntar à minha filhinha onde Jesus mora, ela diria: no meu coração. Isso aqui é o autor falando. Chega o dia, porém, em que crer naquilo que os pais creem, meramente por esse fato, já não basta. Quando a pessoa cresce, ela deve desenvolver suas próprias convicções. E é verdade. Moisés recusou identificar-se com a corte egípcia. E ele poderia muito bem ser engabelado, né? Aqui vou usar esse termo, pelas riquezas ali onde ele morava, porque ele era um luxo e era um status você ser chamado filho de faraó, neto de faraó. Quer dizer, era muita coisa. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele recusou, né, ser chamado, né, filho da filha de faraó, como diz aqui. Pela fé, Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Então, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Quando a pessoa cresce, ela deve desenvolver suas próprias convicções. Moisés recusou identificar-se com a corte egípcia, ele não se identificou. Preferiu sofrer com o povo de Deus, abandonou o Egito. Uma fé inabalável deve ser edificada sobre convicções inabaláveis. E estas devem ser produto de nossas próprias experiências. Somos nós que devemos encontrar-nos com Deus e conhecê-lo. Ninguém pode fazê-lo por nós. Isso é algo individual. Deus, ele nos chama individualmente cada um. Deus chama você individualmente e Deus sempre quer um particular com você. Deus, ele nos trata da nossa alma, da nossa intimidade com o Senhor, da nossa eternidade com Ele. E esse tempo virá, como diz que Moisés já é um homem feito, né? E esse tempo virá. De nada adianta as convicções alheias, né? Então, e nada adianta a pessoa se orgulhar que tem uns pais tementes a Deus, se aquela pessoa já homem feito, né, suas faculdades mentais aí para decidir de seguir a Cristo ou não, não valer de nada, porque hoje nós vimos tantos, mas tantos filhos de cristãos que estão desviados, que foram criados na igreja, foram criados na escola dominical, foram criados na palavra, mas que se desviaram, estão aí, né, no mundo. Deus deu o dom a eles para louvar ao Senhor, ter um ministério próximo na igreja, mas escolheram, já adultos, já homem feito, já mulher feita, escolheu o mundo, né, da glória desse mundo, né, da riqueza desse mundo. Então, a escolha é individual e vejo tantos pais chorarem porque seus filhos dantes já criados ali na igreja estão hoje afastados, lamentavelmente, eu já vejo muito isso. Então, oração, ore por seu filho, jejue por ele, ore por ele, faça como, né, faça aí seu dever, seu papel de pai, de mãe. Você talvez esteja cuidando do seu neto, não tem mais pai, não tem mais mãe, mas ore
Ore, 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 ore por essa pessoa, ore por seu filho, ore por seu neto, ore. E esse tempo virá, de nada adianta a convicção, e elas têm de ser nossas próprias. Esta é a primeira pedra angular da vida da fé. A segunda encontra nessas palavras, porque Moisés contemplava o galardão. Então, vou deixar essa próxima para a próxima vez, tá bom? Que vamos ficar só atento aqui. Hoje Deus falou o meu coração. Com certeza Deus falou o seu coração, certo? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que os seus filhos, a sua filha, o seu filho, você cria na igreja, no temor do Senhor, possa retornar à casa do Senhor, certo? E se ele já anda nos caminhos do Senhor, amém, glória a Deus. Se não, é tempo de buscar ao Senhor em oração, intercessão pelo seu filho e pela sua filha que estão hoje afastados do Evangelho, tá bom? E até logo mais, que o Senhor abençoe. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, quero orar por essa mãe, por esse pai, por essa pessoa que toma de conta de uma criança, que então já criou alguém e hoje já não está mais nos caminhos do Senhor. Aonde quer que esteja, Senhor, traga de volta, Senhor, em nome do Senhor. Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra no coração, o Senhor há de completar até a vinda do Senhor Jesus. Eu não sei, Pai, quem está me assistindo agora, mas eu quero interceder, Pai, por essa pessoa que criou seus filhos na igreja, Senhor, ali, mas que hoje, Pai, estão afastados, não querem mais saber de igreja, Senhor, e passa longe, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, para que o Senhor traga de volta, Senhor, que o Senhor atrai o coração desse homem feito, dessa mulher feita, que antes estava na tua casa, Senhor, lendo a palavra, que o Senhor possa atrair junto a ti. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa atrair, fazer o convite, Senhor, a elas através da tua palavra, e elas vão responder como foi naquele dia de Atos. Que faremos que haja convicção de pecado na vida desse homem feito, na vida dessa mulher feita, que haja hoje, Pai, em nome de Jesus, convicção de pecado, arrependimento e voltar para Ti, Senhor, que Tu és a razão da nossa existência, em nome de Jesus. Amém, Senhor.